Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 8 do capítulo 3 do volume 1 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés Nissenvai. Essa questão diz o seguinte: uma mangueira com o bico a 1,5 metros acima do solo é apontado para cima segundo um ângulo de 30 graus, π/6, com o chão. O jato de água atinge um canteiro a 15 metros de distância. Item A: com que velocidade o jato sai da mangueira? E o item B: que altura ele atinge? Tá certo? O item B ele pergunta a altura máxima, tá certo? E o item A, a velocidade com que sai da mangueira. Então temos uma situação que temos uma mangueira a 1,5 metros elevada com relação ao solo, fazendo um ângulo do seu bico, um ângulo de 30 graus com relação ao chão, tá certo? E aí ela vai descrever uma trajetória parabólica, tá certo? No ponto de máxima ele está querendo saber essa alturazinha aí, onde a velocidade final é nesse ponto, né? A velocidade em y é igual a zero, tá certo? E o item a velocidade com que o jato de água sai da mangueira, tá certo? Então a questão que trata-se de um movimento de projétil, né? Lançamento oblíquo. E aí você pode estar pensando em resolver de diferentes formas. A forma como irei apresentar aqui a solução do item A, tendo em vista que esses tipos de movimento você pode desacoplar o movimento horizontal do vertical, tratando o movimento horizontal com velocidade constante, né? Um MRU, um movimento retilíneo uniforme, e no eixo vertical como retilíneo uniformemente variado, sobre a ação da gravidade, tá certo? E aí se você trabalhar com as equações, você pode encontrar o que a gente chama de equação da trajetória. Então, no item A, a forma como irei apresentar aqui é já utilizando de forma direta a equação da trajetória. Haja vista que a questão nos forneceu o ângulo de saída, né? Então, com relação do bico da mangueira com relação ao solo. Então, consequentemente, esse é o ângulo com que a velocidade inicial faz com relação ao eixo horizontal. Então, a questão nos forneceu esse ângulo, nos forneceu a altura com relação ao solo e nos disse a distância de lançamento até o ponto onde se chega, tá certo? Até o ponto onde se atinge o solo. Então, consequentemente, a questão nos forneceu essa distância horizontal, nos forneceu a distância, a posição vertical y menos y0, o ângulo θ. Então, achei mais conveniente apresentar a solução do item A de forma mais direta, utilizando a equação da trajetória. No item B, nós basicamente, para poder estar encontrando essa altura máxima, eu estarei utilizando a equação de Torricelli, sabendo que no ponto de altura máxima, a velocidade vertical naquele ponto é igual a zero, tá certo? Então, vamos lá. Depois de discutir um pouquinho a questão, eu começo esquematizando o problema, que é dado da seguinte forma, tá certo? Então, subir aqui um pouquinho. Então, tenho aqui a minha mangueirinha com o seu bico fazendo uma elevação, um ângulo de 30 graus com relação ao eixo horizontal, né? O π/6, tá certo? Essa mangueira posicionada a uma elevação Hzinho de 1,5 metros com relação ao chão. E essa mangueira, né, a água saindo dessa mangueira, o jato de água saindo dessa mangueira vai atingir um ponto no solo, tal que a questão nos forneceu qual era essa distância horizontal percorrida, tá certo? A questão disse que era de 15 metros. Então, tomando nota esses dados da questão, temos aí Hzinho de 1,5 metros, o ângulo de 30 graus e essa distância horizontal de 15 metros. Então, note que estou adotando o meu sistema de coordenadas, o ponto 00 aqui, no bico da mangueira, tá certo? De tal forma que o eixo vertical é posicionado para cima e o eixo horizontal posicionado positivo para a direita, tá certo? De tal forma que a aceleração da gravidade, aqui, que é apontada para baixo, né, vai aparecer nas equações como menos g, tá certo? E esse ponto aqui com relação à elevação, que corresponderia ao y menos y0, é o ponto menos h, beleza? Então vamos lá, né? Então só destacando outro ponto, né, que a questão nos forneceu
essa altura Hzinho, tá certo? E ela quer no item B essa altura H máximo com relação ao solo. Só que no item B a gente meio que trata o movimento, essa parte do movimento aqui, tá certo? Essa parte aí. E por isso que nas equações vão aparecer H máximo menos H. É como se eu estivesse adotando agora. Está aqui meu ponto de referência e vou trabalhar, né, do lançamento, tá certo? Que é do ponto aqui do bico da mangueira até o ponto máximo aqui, onde a velocidade nesse ponto é igual a zero. Então, é bom deixar isso bastante claro, tá certo? Como vai aparecer nas equações a seguir. Então, vamos lá. Começando com o item A, que pede a velocidade que o jato sai da mangueira, né? Então, tá aqui esse camaradazinha, o V0. Então, vamos lá. Para isso, eu vou estar utilizando, como mencionei, né, a equação da trajetória. Então, pela equação da trajetória, nós temos o que, né? Y menos Y0 é igual a tangente de θ, que multiplica x menos x0, menos g dividido por 2v0 quadrado, cosseno de θ ao quadrado, que multiplica x menos x0 ao quadrado. Só destacando, pessoal, para quem não lembra, né? Você pode estar facilmente determinando essa equação da trajetória sabendo as duas leis horárias, né? Você sabe a lei horária para o movimento vertical, tá certo? Que é y igual a y0 mais v0y que multiplica t mais aceleração dividido por 2 t ao quadrado, tá certo? Estou adotando aí que t0 é igual a zero, beleza? No que eu acabei de mencionar. E aí para o movimento retilíneo uniforme, horizontal, você tem que a sua velocidade é a mesma em qualquer ponto, então você tem lá o seu v de x é igual a x menos x0 dividido por t menos t0. Adotando t0 igual a zero, então você pode isolar o seu t e substituir, né, o t do movimento retilíneo uniforme, você substitui na equação da lei horária para o movimento vertical. E com isso você encontra a sua equação da trajetória, beleza? Então estou só relembrando como se obtém a equação da trajetória, tá certo? Mas já estou tomando esse como nosso ponto de partida para a solução do item A. Então tá aí, esta é a equação. Então esse y menos y0 vai ser, né, de acordo com a escolha do meu sistema de coordenada, que está aqui meu ponto 0, 0. Então vai ser o próprio menos hzinho, beleza? O ângulo, a questão já deu, de 30 graus, né, π sobre 6. E essa distância x menos x0 é o próprio azinho de 15 metros, beleza? Então, basicamente agora, né, é substituir o x menos x0 por a, o y menos y0 por menos hzinho e o θ por 30 graus. E aí, temos isto daqui, menos hzinho, igual a tangente de θ que multiplicar, menos g ao quadrado, dividido por 2v0 ao quadrado, cosseno de θ ao quadrado. Então, nosso objetivo agora é isolar o v0, que é o que a questão nos solicitou no item A, tá certo? Então, vamos lá isolar o v0. Então, eu vou estar passando primeiro esse termo para cá e esse para cá, tá certo? Obtendo o que eu acabei de escrever, né? Esse camarada aqui e os outros dois termos do lado direito da equação. Então, vou trocar, né? Vou multiplicar esse camarada em x, né? Assim. Então, vou estar só trocando de posição esses camaradas, obtendo o seguinte. E aí, eu vou multiplicar agora ambos os lados da equação por 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ e depois eu tiro a raiz, obtendo então que V0 é igual a raiz de g ao quadrado dividido por 2 cosseno ao quadrado de θ, que multiplica a tangente de θ a mais hzinho, tá certo? A gente poderia ainda colocar como aparece um a ao quadrado e um cosseno de θ ao quadrado, então a gente pode tirar esses camaradas da raiz, resultando que V0 é igual a dividido por cosseno de θ, que multiplica a raiz de g sobre 2 tangente de θ a mais hzinho. Então agora é substituir valores, tá certo? Então se a gente substituir os valores de A por 15, G 9.8, θ por 30 e Hzinho por 1.5, a gente obtém essa equação que eu acabei de escrever aqui para vocês, tá certo? Fazendo esses cálculos algébricos,
isso resulta no valor de velocidade inicial de aproximadamente 12,03 metros por segundo. 12 metros por segundo, tá certo? Respondendo assim o item A da questão que nos solicitava com que velocidade o jato sai da mangueira. Aí no item B ele pede essa altura máxima, tá certo? Que está associado a esse pontinho aqui, onde a mangueira, né, vai ser a máxima distância com relação ao solo, certo? Então, para tal, eu vou estar utilizando a equação de Torricelli. Então, como falei, né, a questão que é esse H de máximo aí. Então, utilizando a equação de Torricelli e o fato de que na altura máxima a gente vai ter que a velocidade vertical é igual a zero. Então, a gente tem, né, como é a equação de Torricelli? Vy quadrado igual a V0y quadrado mais 2A, que multiplica a distância, né, o delta y ali. Então a gente tem, né, exatamente o que eu acabei de falar, substituindo A por menos G. E aí do esquema que eu acabei de representar, como eu falei para vocês, do ponto de referência a esse aqui, essa altura y menos y0 vai corresponder exatamente, né, esse camaradazinho aqui. O H máximo menos H. Note que a altura máxima é essa aqui. Só que a distância da mangueira ao solo é Hzinho. Consequentemente, essa altura aqui vai ser a diferença entre o H máximo e o Hzinho. Então, por isso que no meu esqueminha, eu já coloquei direto que essa porção aqui era H máximo menos Hzinho. Então, essa que vai aparecer ali na equação de Torricelli, tá certo? Então, vamos lá. Então, temos aí que y menos y0 é H máximo menos Hzinho. E o nosso Vy final, naquele ponto, é igual a zero. Tá certo? Então, vou ter isso, né? Esse camarada passando para o lado esquerdo, vai estar menos V0 y ao quadrado, que é igual a menos 2G, que multiplica H máximo menos Hzinho. Multiplicando ambos os lados da equação por menos 1 e fazendo a decomposição do eixo com relação da velocidade inicial, né? A componente escalar da velocidade inicial no eixo y vai ser quem, né? Esse aqui é o θ. Então, essa componente aqui vai ser quem? A V0y vai ser a V0 seno de θ. Tá certo? Só usando trigonometria, essa vai ser a nossa V0 seno de θ. Então, isolando aí o H máximo, né? Então, só multipliquei ambos as equações por menos 1 e por 1 sobre 2G, resultando que H máximo menos Hzinho é igual a V0y quadrado dividido por 2G. Passando o Hzinho para o outro lado, obtemos esta equação 3 estrela, que H máximo é V0y quadrado mais 2 dividido por 2G mais Hzinho. E aí substituindo, né, agora tomando a decomposição da componente vertical da velocidade, como eu acabei de falar para vocês, é a V0 seno de θ. Isto porque, como item anterior, encontramos quem era o nosso V0 e a questão nos fornece o θ, que é de 30 graus. Então, com isso, depois vai ser basicamente substituir os valores, tá certo? Então, temos aí que finalmente a nossa equação, né, depois disso é só substituir os valores da altura máxima como V0 quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por 2G mais Hzinho. E aí, substituindo os valores, a gente tem o que, né? V0, a gente acabou de determinar no item anterior, de aproximadamente 12 metros por segundo ao quadrado, que multiplica seno de θ ao quadrado, então seno de 30 ao quadrado, dividido por 2G, G usando 9,8 metros por segundo ao quadrado, e o Hzinho dado na questão de 1,5. Então, realizando essas operações algébricas, nós encontramos que essa altura máxima é aproximadamente 3,35 metros, ok? Então, recapitulando, pessoal, o item A nos solicitou determinar a velocidade inicial com que esse jato d'água sai da mangueira e o item B, a altura máxima atingida pelo jato d'água, tá certo? No item A, optei por utilizar a equação da trajetória, né? A equação de uma parábola, tá certo? Que corresponde à equação de uma parábola.
e com isso isolar os termos e depois só substituir os valores para determinar o V0. E no item B, que pedia essa altura máxima, eu utilizei a equação de Torricelli. Haja vista que no ponto máximo a componente vertical é igual a zero, tá certo? Então é uma solução aqui de mais um probleminha de lançamento de projéteis, tá certo? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!